Iniciamos, então, ou continuamos no livro de Êxodo, capítulo 20. Lembrando, nós estamos refletindo durante 5 dias em um livro da Bíblia. Então, já fizemos 5 dias analisando Gênesis, já estamos hoje no 4º dia analisando Êxodo, alguns trechos, claro, e amanhã a gente encerra Êxodo e depois avançamos para Números. Recentemente, eu acho que há 2 dias, eu falei sobre um grande problema que nós precisamos resolver na nossa cabeça, que é ignorar os princípios divinos. E o livro de Êxodo, ele traz os 10 mandamentos como as leis de Deus, os mandamentos de Deus, o direcionamento claro, explícito do que Deus se agrada, do que ele quer que façamos e que não façamos. Então, a pergunta é muito simples. Eu estou vivendo de acordo com a lei de Deus? Então, leiamos o capítulo 20 de Êxodo. Deus falou, e foi isto o que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. E aqui nós podemos expandir para tantas outras entidades, não apenas as imagens de escultura, que classicamente nós sabemos que a Bíblia condena, mas nós podemos observar também o egocentrismo, alguma coisa que está no centro da minha vontade e que toma o lugar que deveria ser exclusivo de Deus na minha vida. Então, a gente pode ampliar isso. Não adore outros deuses, somente a mim. O Deus desse mundo, o Deus desse século, o dinheiro. Você sabe que o dinheiro é uma entidade, é Mamon. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Interessante como Deus coloca claro que ele não tolera, não deixa isso passar em branco. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Então, nós estamos falando de uma maldição que alcança a vida daqueles que ignoram as leis de Deus. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. E aqui mais um alerta. Essa turma do Evangelho Light, do Evangelho do conforto, daquilo que eu gosto, eles gostam de enfatizar somente a bondade de Deus e a hipergraça. Eles esquecem essas palavras que Deus mesmo declara de que ele vai amaldiçoar, inclusive, gerações inteiras daqueles que se opuserem aos mandamentos dele, daqueles que assumirem uma postura de desobediência. Precisamos lembrar que Deus é amor, mas ele também é justiça. E são indissociáveis. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e temor significa reverência a Deus. Versículo 8. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia do descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Aqui um texto polêmico, mas simples de entendermos quando nós olhamos para Cristo. Lembremos do princípio. Se eu tentar viver pela lei e eu errar em um mandamento, eu já quebrei todos os outros. E a própria palavra de Deus diz que ninguém conseguiu cumprir a lei, somente um, que foi Jesus Cristo. Então, o sábado, o descanso, aponta para Jesus Cristo. Eu preciso ter uma mentalidade, uma disposição, um entendimento de que o meu descanso está em Jesus Cristo, só ele cumpre a lei, nele a lei é cumprida. Se eu tentar viver de modo que eu vou fazer todo o esforço possível para eu cumprir a lei, eu não vou conseguir. Quebrando um mandamento, já quebrei todos. Então, é um tema que a gente precisaria de várias horas aqui para falarmos sobre essa questão do sábado, mas se resume simplesmente em Cristo
Cristo é o cumprimento da lei. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. É simples, mas muito desafiador. Versículo 13, não mate. 14, não cometa adultério. E aqui, Jesus também, mais uma vez, ele expande esse conceito de não matar. Ele diz que aquele que chama o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do Geena. Aquele que, por falta de motivo, ou seja, sem razão, se irar contra o seu irmão, também está cometendo pecado, porque o desrespeito ao outro é a raiz do assá, si, sisi, na. Eu estou falando desse jeito por causa do algoritmo, né? Não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Ora, o que nós mais vemos hoje na mídia são testemunhos falsos, sobre testemunhos falsos. Talvez você já passou por isso também. Eu já ia esquecendo sobre a questão do adultério. Jesus também expandiu e disse: aquele que olhar para uma mulher com um desejo mau já cometeu adultério. E a gente expande também para o comportamento da mulher, né? A mulher que olha para um homem já com uma intenção má também já cometeu adultério. Então, veja, começa no pensamento, começa nas minhas intenções. E aí, a oração de Jesus Cristo: não nos deixe cair em tentações, porque o diabo ele vai tentar. O diabo ele vai colocar situações que vão aguçar os sentimentos mais sórdidos da humanidade por causa do pecado. Mas nós precisamos pedir de Deus graça e misericórdia para não cairmos nessas tentações. Versículo 17. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, por este dia. Obrigado por tudo que já experimentamos, pelo descanso, pelo alimento e por tudo aquilo que tu vais fazer. Nos ajuda a viver de acordo com as tuas escrituras, as tuas palavras. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like. Segue a gente também, você que está no TikTok. E até a próxima reflexão amanhã, em nome de Jesus.